Imaginem isto: a vida de um camionista, com acidentes, prejuízos, emoções à flor da pele, tudo transmitido em direto para quase 1 milhão de pessoas. Só que o canal, que começou por celebrar a autenticidade da estrada, de repente tornou-se um caso de polícia. Gerou revolta e, por fim, um silêncio total. Pois bem, esta é a história de um influencer que era visto ao mesmo tempo como um herói genuíno da estrada e uma ameaça pública. E é precisamente nesta contradição que está o segredo da sua ascensão e, claro, do seu misterioso desaparecimento. A pergunta que toda a gente faz é esta, mas para conseguirmos responder temos de fazer marcha atrás, voltar ao início, perceber como é que um homem aparentemente normal se tornou um fenómeno e porque é que o seu silêncio se tornou tão ensurdecedor. Ok, vamos lá. A nossa história começa com Admar Mioto Júnior, lá em Gramado, no Brasil. Um jovem que cresceu a trabalhar no campo com a família, ou seja, aprendeu desde muito cedo o que era dedicação e trabalho duro. E a alcunha? Cabelo batateiro. Isto não foi uma invenção de marketing. Era a vida dele. Vinha mesmo do negócio de batatas da família. E este nome captou na perfeição a sua essência, aquela simplicidade que acabou por atrair milhares de pessoas que se viam nele. E o crescimento dele foi, uau, uma coisa impressionante e totalmente orgânica. Em janeiro de 2019, ele simplesmente ligou uma câmara e começou a mostrar a sua rotina. Sem filtros, sem guião, era só a realidade crua da estrada. E isto criou uma ligação imediata com o público. E não pensem que ele fazia um vídeo de vez em quando. Não, não. Estamos a falar de mais de 350 vídeos a documentar. Tudo. Desde as reparações do caminhão a acidentes, passando pela camaradagem com outros colegas. Ele não escondia absolutamente nada. Então, qual era a fórmula mágica? Bem, primeiro, esta autenticidade radical. Segundo, o seu caminhão vermelho, o Titanic, que se tornou quase uma personagem. Depois, a sua companheira, a Belinha, que mostrava o lado humano e familiar. E, muito importante, ele ensinava sobre mecânica de uma forma super acessível, criando uma comunidade que não só via os vídeos, mas aprendia e participava. Mas, como em muitas histórias de sucesso rápido, há sempre um lado mais escuro. E é aqui que a narrativa dá uma volta. A mesma busca por autenticidade que o tornou famoso começou a levá-lo por um caminho perigoso, a passar dos limites entre a realidade e a imprudência. O problema é que isto não eram deslizes ocasionais. Era um padrão de comportamento ilegal que ele exibia abertamente. Conduzia sem ter a categoria de carta necessária, passava em portagens sem pagar e, talvez o mais chocante de tudo, filmava crianças ao volante de veículos pesados. E se havia dúvidas sobre o quão perigosa esta mentalidade se estava a tornar, ouçam só o que ele chegou a dizer. Basicamente que os caminhões modificados dele serviam de airbag para os carros mais pequenos. Isto, claro, gerou uma onda de críticas de profissionais que sabiam perfeitamente as consequências fatais de uma mentalidade destas. E o pior é que esta influência não ficava só na internet. Começou a ter consequências bem reais. Familiares dele começaram a imitá-lo, a acumular multas e até a ter acidentes. O exemplo que ele dava online estava a criar um rastro de perigo na vida real. Claro que isto ia dar confusão. Inevitavelmente, a própria comunidade que ele ajudou a construir dividiu-se ao meio. Afinal, ele era um herói que mostrava a verdade da estrada ou uma ameaça que estava a manchar a reputação de toda uma profissão? E tínhamos os dois lados. De um, os admiradores, que o viam como uma voz necessária, alguém que educava e mostrava as lutas reais da profissão. Do outro, os críticos, que o viam como um perigo público, alguém que estava a normalizar o desrespeito pelas regras e a pôr vidas em risco. E não eram só haters. Eram camionistas com anos e anos de experiência que estavam genuinamente assustados. O medo deles era muito concreto. Que os mais novos, inspirados pela popularidade dele, começassem a imitá-lo, tornando as estradas mais perigosas para toda a gente. A história dele força-nos a fazer esta pergunta, não é? Quando se tem quase 1 milhão de pessoas a ouvir, onde é que acaba o entretenimento e onde é que começa a responsabilidade? E depois de todo este drama, de toda esta polémica, o silêncio. Chegamos ao capítulo final, o mais enigmático de todos. O seu desaparecimento repentino e sem qualquer explicação, deixando para trás um legado cheio de contradições. Não foi de um dia para o outro. Foi um apagar lento das luzes. Em 2023, o canal parou. Em 2024, as redes sociais foram abandonadas. Hoje, só resta o silêncio e as teorias. E na ausência de respostas, o que é que aparece? Especulação, claro. Terá tido problemas com a justiça? Dificuldades financeiras? Algum drama familiar? Ou será que foi simplesmente o peso da fama a esmagá-lo? Ninguém sabe ao certo. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa.
A história dele tornou-se um exemplo perfeito. Mostra o poder que o carisma tem para construir uma comunidade, mas também o perigo da influência quando não há um pingo de responsabilidade. Lembram-se do nome do caminhão dele? O Titanic. Ele recuperou-o de vários acidentes. Mas esta citação final, bem, acho que diz tudo. A lição parece ser que, ao contrário do veículo, certas reputações e carreiras não sobrevivem a certos naufrágios. No fundo, esta história deixa-nos a pensar. Nesta era digital, em que qualquer pessoa pode ter um palco gigante e as ações online têm consequências no mundo real, quando as coisas correm mal, quem é que paga a conta? O criador? A comunidade? Ou, de certa forma, todos nós? O silêncio do cabelo batateiro deixa a pergunta no ar.